Olá pessoal, devido aos pedidos eu vou tentar explicar agora para vocês a parte geométrica do limite trigonométrico fundamental que eu deixei na aula de sexta-feira. Então aqui, como nós podemos ver, nós temos uma circunferência, né, com raio 1, e aqui nós temos um segmento que liga o centro dessa circunferência até essa reta A tangente à circunferência no ponto A, né? Isso nos dá, né, esse segmento de reta, na verdade, que liga o centro até a reta tangente aqui, ele forma, ao passar pela circunferência, um ponto de intersecção P, né, que gera aqui duas projeções, uma projeção sobre o eixo X e uma projeção sobre o eixo Y. Essa projeção sobre o eixo X aqui, a coordenada desse ponto tem como, esse ponto, na verdade, né, tem como coordenadas 0 para y, e a coordenada x dele é exatamente o cosseno desse ângulo alfa, ou desse arco aqui AP, né, que a gente tem aqui formando esse arco AP sobre a circunferência, né. Já a projeção sobre o eixo y, né, gera esse outro ponto que tem como coordenada 0 para x, e a coordenada y desse ponto tem valor seno desse ângulo alfa ou desse arco AP que nós temos aqui, tá? Então, só para lembrarmos, né? Então, aqui a projeção nós temos o valor do seno, que pode ser interpretado inclusive, né, nessa parte positiva aqui no primeiro quadrante, na verdade, né, entre 0 e π sobre 2, né, 0 e 90 graus, pode ser interpretado inclusive como o comprimento desse segmento que nós temos aqui, né, que é côngruo a esse segmento aqui, né, tem a mesma medida, inclusive, que esse segmento aqui, beleza? Já esse segmento formado aqui entre o ponto A e esse outro ponto aqui, né, que é a intersecção entre esse segmento e essa reta tangente à circunferência, esse segmento aqui nós podemos interpretar como o valor da tangente, o comprimento dele, né? O comprimento desse segmento podemos interpretar como o valor da tangente desse ângulo alfa, né? Desse ângulo aqui formado entre o eixo X e esse segmento, né? Ou, né, a tangente desse arco aqui, AP, ok? Bom, feitas essas considerações iniciais, passemos então agora à interpretação geométrica, né, que eu tinha falado na aula. Bom, primeiramente, né, nós temos aqui podemos imaginar um triângulo formado aqui com vértices, né, no ponto B, o centro da circunferência, o ponto P, um ponto sobre a circunferência, e o ponto A, que é esse ponto onde nós temos aqui a interseção entre a reta tangente e a circunferência, né? Então, nós podemos pensar esse triângulo formado por esses pontos. Então, olha só, nós temos esse triângulo aqui. Vamos lembrar o seguinte, a área de um triângulo qualquer é igual, né, ao comprimento da base multiplicado por sua altura, e a altura aqui é a distância entre esse ponto sobre o eixo X e esse ponto no vértice do triângulo, ok? Então, olha só, como nós temos uma circunferência unitária, a distância entre esse ponto e esse, né, é uma unidade de medida, né? Logo, a base tem como medida 1. Já a altura, né, se nós lembrarmos aqui do conceito, né, de seno, a altura vai ser o mesmo valor, né, mesmo comprimento desse segmento aqui. Essa altura, então, da distância desse ponto sobre o eixo X e esse ponto sobre a circunferência, ele tem a mesma medida que esse segmento, que pode ser interpretado como o seno desse ângulo alfa ou desse arco AP, ok? Então, olha só, o que nós temos aqui? Olhando ali, então, para os valores que nós temos, olha só, qual é a área desse triângulo pensando nisso tudo que eu acabei de falar? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Ó. A área A1 é igual a 1, que é a base do triângulo, vezes seno de alfa, que é a altura desse triângulo, sendo alfa aqui o nosso ângulo, né, entre o eixo X e o segmento. Então, olha só, 1, comprimento da base, vezes seno de alfa, que é a altura do triângulo,
dividido por 2. Tá? Lembrando que todo triângulo, a área de todo triângulo, pode ser calculada como comprimento da base multiplicado pela altura dividido por 2. Né? Como nós temos aqui, o comprimento da base, podemos deixar apenas como seno de alfa sobre 2, que é a nossa primeira área, a área desse triângulo aqui. Bom, nós temos um outro triângulo aqui formado, né, com vértices, né, no ponto B, nesse ponto sobre a reta tangente à circunferência, e nesse ponto A, que é a intersecção da reta tangente com a circunferência. Nós temos um outro triângulo, então, né, que nós podemos visualizar aqui, esse triângulo aqui. Bom, a área desse triângulo também, né, nós podemos interpretar como comprimento da base vezes a altura. O comprimento da base continua sendo 1, né? Nós temos uma unidade de medida aqui, que é a distância do ponto B até o ponto A. A altura que nós temos aqui, lembrando do que eu acabei de falar, é o valor da tangente desse ângulo alfa. Tá? Então, a tangente do ângulo alfa é o comprimento desse segmento aqui. A distância de A até esse ponto de intersecção entre o segmento que liga o centro da circunferência à reta tangente. Ok? Então, aqui, o que eu tenho aqui algebricamente? A minha área. Né? O que eu posso expressar com relação a essa área? Base vezes altura sobre 2. A base é 1, a altura é tangente de alfa dividido por 2. Novamente, né, simplificando aqui, tenho tangente sobre 2, que é a área desse triângulo aqui. Para finalizar, né, nós temos um setor circular. Um setor circular que tem, né, olha só, a origem aqui no centro da circunferência, nesse ponto A, e tem esse arco aqui AP, né, como limite dele, finalizando aqui. Então, eu tenho aqui um setor circular. Esse setor circular, olha só, também vai ter uma área. Essa área do setor circular nós vamos calcular com base numa proporcionalidade, né, utilizando a regrinha de 3 para calcular. Nós sabemos que a área total de uma circunferência, né, então vamos calcular a área do setor circular. A área total de uma circunferência, de um círculo, né, é πr ao quadrado. Né? E esse πr ao quadrado está para essa área, a área total aqui do círculo está para essa área do setor circular, assim como o comprimento da circunferência está para o comprimento desse arco aqui, que nós chamamos de x, né? O comprimento da circunferência, 2πr. O comprimento desse arco nós chamamos de x. Ok? Desenvolvendo as continhas ali, então, né? Simplificando e desenvolvendo as continhas, nós chegamos que a área do setor circular é igual a x, que é o comprimento do arco, sobre 2. Ok? Então, comprimento do arco sobre 2. Bom, disso tudo, o que nós podemos concluir? Né? Pensando, então, numa desigualdade, o que nós podemos concluir com isso tudo? Olha só, se eu pensar, então, na área do primeiro triângulo, na área desse primeiro triângulo que eu tinha ali. Então, eu tinha esse primeiro triângulo. Na área do segundo triângulo e na área do setor circular, nós conseguimos estabelecer uma desigualdade, uma relação de desigualdade entre elas. Ou seja, nós podemos concluir que a área desse triângulo maior que a área do setor circular, que por sua vez é maior que a área desse triângulo menor. E é isso que a gente vai fazer agora, olha só. Então, a área do triângulo menor vai ser menor que a área do setor circular, que é menor que a área do triângulo maior. Simplificando novamente, né, como está tudo dividido por 2, multiplicando por 2 todos os membros, nós teremos, então, essa relação. Que é essa relação que a gente vai utilizar, então, para tentar entender um pouquinho do limite fundamental que nós estamos estudando lá em cálculo 1. Ok? Qualquer dúvida, só postar aqui no final do vídeo. Beleza? Até mais então, gente.